Bom dia, seguidores do canal Escola da Vida. Desta vez trago um assunto, creio que em primeira mão, inédito, pois pesquisei na internet várias vezes, revirei toda a internet, nunca encontrei nada sobre placas de veículos. As antigas placas de 2 letras, aquelas placas amarelas dos automóveis, que foram criadas em 1970 e duraram até 1990 com a chegada das placas de 3 letras. Brasileiro sempre teve o hábito de observar placas, porque trazem o nome da cidade, algo que está acabando agora com a chegada das placas Mercosul. Todo mundo gostava de olhar placa de carro, tal município, tal cidade. Acredito que o Brasil seja talvez o último país a retirar o nome das cidades das placas. Nenhum outro lugar eu vi placas veiculares com nome de cidade. Está virando um padrão, só o nome do país. No Paraguai, em 1994, onde estive, as placas também traziam o nome da cidade. Depois acabou, só consta o nome do país. Aqui no Brasil a tendência também é acabar. E as placas de 3 letras, que começaram em 1990 e agora encerram a vida útil, todo mundo conhece, tem farto material na internet explicando como é a combinação das letras. Começou no estado do Paraná com a sequência AAA até BEZ. O estado de São Paulo começou em 91, BFA, seguiu até a letra G, depois o estado de Minas Gerais pegou a sequência. Todo mundo conhece isso, não tem segredo. Mas quanto às placas de 2 letras da década de 70 até 89, 90, como que era? Ninguém tem essa informação. Busquei na internet e não encontrei. Resolvi então trazer para vocês como que era o critério da combinação de letras no Brasil das placas de 2 letras. Começarei pelo estado de São Paulo, que é onde moro, e comecei a anotar. O estado de São Paulo praticamente consegui a combinação de 80% das cidades, talvez, em torno disso. Eu, quando tinha 10, 11 anos de idade, eu gostava já de mapa, desenhava mapas, gostava de viagens, consequentemente anotava as placas dos automóveis, não só dos ônibus, como dos automóveis particulares. Então anotava a combinação das letras. E é isso que eu pretendo explicar a vocês, porque as placas de 3 letras também têm um critério. Por exemplo, São Paulo, as placas vermelhas, BWA. Encerrou BWA, BWL, BWU, BXA, BXB, BXC e assim por diante. As placas de 2 letras também tinha o critério, coincidia em alguns pontos, diferia em outros pontos. Por exemplo, a letra A, como que era? Todas as capitais brasileiras iniciavam, quase todas, com a letra A. Tinha talvez 2 exceções. Então, a A, a B, a C, a D, a E, a F. E assim por diante, depende do tamanho da capital. São Paulo, por exemplo, que tinha a maior frota de veículos, começava no AA e até o FZ. Passava pelo letra B, letra C, D, E, encerrava no F, na letra FZ. As capitais
Agora que eu me lembre, somente Teresina, que era exceção, que tinha as letras B e C. As demais capitais todas tinham a letra A. Agora, para caminhão, já não era uma sequência. Já cada estado tinha o seu critério. Eu vou trazer para vocês agora. São Paulo. Continuar com São Paulo. Terminava as placas amarelas dos automóveis FZ. A letra G de gato, de gado, sem querer insinuar qualquer outra coisa. GA, GB, GC, placas oficiais, as placas brancas. Então, as placas paulistas oficiais, letra G, até GN. GN pegando o interior. Por quê? A frota veicular era menor naquela época. Então, as cidades dividiam, muitas vezes, as mesmas combinações. Era limitado pelo número. O que vemos também nas placas de 3 letras. BWE, por exemplo, placa vermelha de Jundiaí. BWE 3.000 a 39,99. BWE 4.000 em diante já é outro município. BWE 1.000 até 29,99, Bauru. Nas placas amarelas de 2 letras era a mesma coisa. Placa amarela, vermelha, branca, mesmo esquema. Aí não tem segredo nenhum. Prosseguindo com a capital paulista, vocês pegarem como era o esquema. Placa vermelha, caminhão. Letra I, IA até IZ. Placa vermelha de ônibus. HW, HX, HY, HZ. Isso tudo no critério elaborado em 1970. Placa vermelha de táxi. HA, HB, até mais ou menos HN, HO, alguma coisa assim. Porque tinha uma placa experimental de veículos teste, que era verde, era HT, para o estado todo. Então, o ônibus começava em HW. As placas vermelhas de São Paulo, HI, caminhão, I, H, táxi e ônibus. HI, J, sequência J. JLM eram vagas. Na década de 70, eles estabeleceram umas placas vagas, conforme a frota fosse aumentando, iam sendo acrescentadas essas placas vagas. Então a capital terminou na letra I. Interior do estado e região metropolitana. Começando pela região metropolitana, letras O, N e O. Os 39 municípios da região metropolitana, que era a Grande São Paulo na época, era assim. Letra O, A, O, B, O, C, até O, N, N, O, P. P já começava caminhão. Então até OO, automóveis particulares. P, Q, R, S, T, V, caminhão. Pulava o U. Na década de 70, não foi considerada a letra U nas placas. Pulava a letra U. A letra U começou mais ou menos em 79, com o esgotamento das combinações. Tanto que São Paulo estreou a letra U
nas placas dos ônibus HU, era HW, HX, HY, HZ, HU não tinha sido usada, então começou. Placa de ônibus. Também tinha a sequência no final do alfabeto. Vinha o caminhão, conforme eu coloquei para vocês. Na sequência, vinham os ônibus. Caminhão parou na letra V, então ônibus W e X para todo o estado de São Paulo. Ou seja, região metropolitana, como estava falando, NW, OW, NX, OX. Táxi finalizava Y e Z. Então, OY, OZ. Agora, indo para o interior do estado. Se a região metropolitana era N e O, o interior começava P, daí do P até Z. E era dividido por região. Região de Araçatuba, letra P. PA, PB, PC, até o final, até PZ, táxi. As cidades grandes, com mais de 100, 200 mil habitantes, tinham o privilégio de começar com a letra A. Dessa forma, Campinas, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto, Sorocaba, São José dos Campos, a segunda letra era sempre A, B, C. Normalmente o D já começava as cidades menores. Vou citar o exemplo da cidade onde nasci e comecei a anotar as placas, que é Jundiaí. Região de Jundiaí, letra S. Jundiaí não era considerada uma cidade do porte de Campinas, Ribeirão Preto na década de 70. Então, a combinação de duas letras das placas era SK, SL, SM e SN. Cidades vizinhas tinha SO, SD, SE, SF e assim por diante. Algumas combinações pertenciam a mais de uma cidade, por exemplo, a SK e SN. Não era só Jundiaí, também tinha municípios vizinhos que tinham SK e SN. Agora, SL e SM eram exclusivas de Jundiaí. Ônibus, lembram quais eram a sequência? X e W. Jundiaí, SX. Outras cidades da região também SX. O que diferenciava? A numeração. Jundiaí, SX 2.300 até 39,99. SX 4.000 já era outra cidade. Serra Negra, cidade próxima da região. SX 1.700 até SX 2.099. 2.100, 2.200, não descobri que cidade era. Normalmente eu anotava as empresas de ônibus que via. Os que não via não dava para identificar qual era a sequência da cidade. Louveira, por exemplo, era SX 8 alguma coisa. Campolim Paulista, SX 6. Itatiba pegava a partir dos 6.600 até 7.000. E assim por diante. Combinação de outras regiões. Campinas, letra R. Campinas, automóveis particulares, RA, RB, RC, RD, RE, RF. Como era cidade grande, pegava uma sequência maior. RG, RH, já começava Americana e outras cidades da região. Paulínia, Valinhos, Indaiatuba. E aqui uma curiosidade.
Vinhedo, que hoje pertence à região metropolitana de Campinas, não era combinação da placa de duas letras pertencente à região de Campinas. Era S, letra S. Os ônibus eram SX. Mesma coisa de Jundiaí. Então, curioso, Vinhedo pertence à região metropolitana de Campinas. Naquela época, pegava e englobava a região de Jundiaí. Interessante isso. Seguindo, falei da letra P, letra R. Letra Q, Estado de São Paulo. Que região pertencia à letra Q? Bauru. Seguia até a cidade de Oswaldo Cruz, pela Alta Paulista, Bauru até Oswaldo Cruz, descendo também para Ourinhos e Assis. Tudo letra Q. Bauru, cidade grande, QA, QB, QC. QD já começavam as cidades menores da região. Ônibus, Bauru, QW. Outras cidades da região, como Ourinhos, Assis, QX. Ônibus sempre final W e final X. Táxi, final Z. Era no estado inteiro assim. PQRS, T. Qual região englobava a letra T? Região de Presidente Prudente e o extremo da Alta Paulista, a partir da cidade de Lucélia até Panorama. E Presidente Prudente até o Pontal do Paranapanema, tudo letra T. U não existia, então pula a letra U. V, Ribeirão Preto. Placas amarelas de automóveis, VA, VB, talvez VC também. E seguia pelas cidades menores. Ônibus, VW. Outros municípios da região de Ribeirão Preto e Franca, VX, VW, VX. Depois a letra V, letra W. Cidades do litoral paulista, desde Ubatuba até Cananéia e Vale do Ribeira, incluindo também Cubatão da Baixada Santista. Então, Santos, WA, WB, WC, ônibus, WW, WX. Caminhões, mesma coisa, a partir da letra P. P, Q, R normalmente eram as placas amarelas dos caminhões, que eram veículos particulares, caminhões particulares. Empresas já era a segunda letra, a R, S e T. Jundiaí era SV. Diferente do esquema da capital, que pegava desde IA até IZ. Finalizando, WX, Vale do Paraíba. Todas as cidades do Vale do Paraíba, as placas começavam com X. IZ, região de Sorocaba, Itu, Sorocaba e sul do estado. Itu, por exemplo, era ZD, a placa dos automóveis, ônibus ZW, táxi ZZ. Essa era a sequência inicial implantada em 1970. Conforme ia aumentando a frota de veículos, foram sendo usadas aquelas sequências vagas J, K, L, M. Eu lembro que uma das primeiras cidades a usar essas sequências vagas foi São Bernardo do Campo. Coincidentemente, a cidade industrial, com montadoras, muitos veículos, São Bernardo do Campo estreou MX, MZ nas placas dos automóveis particulares. Olha que interessante. Aí já quebrou aquela sequência de final Z táxi. Aí começou a misturar tudo. Já não existia mais aquele critério implantado em 1970. As letras J, K, L, mesma coisa. Misturou tudo. Conforme
as cidades iam aumentando a frota, ia pegando sem aquela regionalização, aquele critério de região. Região tal vai pegar essa sequência, essa. Já misturava tudo. Tinha a letra J na região de Jundiaí, região de Campinas, região de Araçatuba, espalhou pelo estado e começou a ficar aquela salada. Inclusive, eu parei de anotar naquela época, porque eu gostava do critério inicial. Então, muita coisa eu perdi, mas eu peguei o esquema inicial das placas de 2 letras. E era bastante interessante assim, comparar com outros estados, porque Minas Gerais, por exemplo, antes da letra K começar em São Paulo, era todo o sul de Minas, as cidades da região de Cambuí, Extrema, Itapeva, Pouso Alegre, começava com a letra K. Então, quando eu via carro com a letra K, eu já sabia que não era de São Paulo, era do sul de Minas. Agora é importante dizer isto. Um país de dimensão continental, logicamente, repetia. As combinações repetiam em todos os estados. Então existia a letra K no sul de Minas, mas também existia em algumas cidades do Paraná. Imaginem como era difícil controlar todo esse sistema que se repetia em todos os estados. Por isso que era fundamental ter a identificação do município. Anotava a placa tal, letras e números, mas tinha que saber que estado e cidade era, porque dava coincidências. Por exemplo, a placa de Jundiaí SM, existia um município em Pernambuco também que usava SM. O estado de Minas Gerais, que é um estado com muitos municípios, também existia o critério de região. Por exemplo, o Triângulo Mineiro tinha a letra D e E. A região metropolitana de Belo Horizonte também tinha a sua sequência, que se não me engano era N e O. A região de Juiz de Fora pegava também algumas da letra D, que era já um item que não acontecia no estado de São Paulo, mas acontecia em Minas. Por isso que eu peguei gosto de anotar essas combinações, porque era interessante. Cada estado tinha um critério. Em muitos pontos combinava, em outros não tinha nada a ver. Por exemplo, o estado do Paraná. No Paraná, somente as cidades grandes, a combinação coincidia com a letra inicial do nome da cidade. Por exemplo, Londrina era a letra L. As placas dos automóveis, caminhões, táxi, todas as placas começavam com a letra L. LA, LB, LC, assim por diante. Maringá, MA, MB, MC. Foz do Iguaçu, FI. Foz, Iguaçu, FI. Ponta Grossa, começava com a letra P. Já os municípios menores já não seguiam essa sequência. Por exemplo, Bandeirantes era EA. Cascavel, que não era tão pequena, mas também não era grande, era EZFA. Agora, um estado interessante, que merece até um capítulo à parte, não vou detalhar aqui para não incumpridar muito este vídeo, é Santa Catarina. Santa Catarina era diferente de outros estados, era única. Todas as placas coincidiam com as letras do município. Começava com a letra do nome da cidade e a segunda letra também era uma letra que tinha no nome da cidade. Por exemplo, Blumenau, BL.
Joinville, JO, Lages, LA. Mas é uma coisa que eu vou explicar num capítulo à parte, porque nas placas vermelhas não era assim, mas tinha um critério também interessante que eu consegui elaborar, captar como era esse critério do estado de Santa Catarina, que alguns municípios também do Paraná usaram, que eu citei agora, Foz do Iguaçu, FI, Londrina, LA, LB, assim por diante. Curioso também que na década de 70 havia o estado da Guanabara, que acabou em 1975. Então eu cheguei a notar alguns veículos com a placa GB Rio de Janeiro. Mas já existia, a partir de 75, RJ Rio de Janeiro, substituindo as placas da Guanabara. Então eu cheguei a notar combinação de letras Rio de Janeiro, Guanabara e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Naquela época, Guanabara, a capital do Rio de Janeiro, era Niterói. Rio de Janeiro, Guanabara, era uma cidade-estado, capital Niterói. Acabou o estado de Guanabara, Niterói deixou de ser capital, Rio de Janeiro passou a ser capital, então RJ Rio de Janeiro, e tinha as suas combinações características. Interessante também que as placas dos ônibus do Rio de Janeiro, não dos caminhões, só tinha duas combinações, XM e XN. Conforme se esgotavam, retornava. Eles usavam as mesmas sequências usando placas de veículos baixados, o que não acontecia em São Paulo, por exemplo. São Paulo, conforme os veículos iam sendo baixados, não repetia a placa. Vinha uma nova combinação, como veio a HU. Depois de esgotada a HU, veio a HR. Esgotada a HR, começou YA, YB, YC, que aí já era o final das placas de duas letras e repetia a combinação do interior do estado, e aí começou a dar aquela baita confusão, principalmente quando vinha multa, então dava dublê de placa de São Paulo com placa de Campinas, placa de Ribeirão Preto, placa de ônibus, por exemplo, de Jundiaí, quando esgotou SX, era DS. DS era a combinação da capital paulista, os veículos particulares, as placas amarelas. E Jundiaí usou a placa vermelha. Campinas usou a Y. A Y eram automóveis da capital, letra A. Esgotaram as placas vermelhas AY em Campinas e veio outra combinação. Tinha a CZ, que foi a última, que aliás a CZ foi usada em muitos municípios. Então vocês imaginam como ficou a situação complicada em 1988, 89, 90, até começarem as placas de duas letras. Era uma confusão total. Placas que repetiam AZ, BZ, CZ, várias cidades paulistas que pegava numeração 1000 até 2000 município, 3000 a 4000 outra cidade. Tanto que, assim, no meio da coleção, muitos colegas falaram, mas placa tal é de tal cidade, não daquela, não, repetia. Mesmo as placas de 3 letras, muitos confundiam a placa BWC, é Campinas. Não, não é só Campinas. Tinha Carapicuíba usando BWC, Barueri, Presidente Prudente, a distância, era também BWC, a placa dos ônibus. BWC,
78, Presidente Prudente, Campinas BWC 0, 1, 2, 3, 3 já era Carapicuíba. Então são todos os detalhes. As placas de 3 letras encontra farto material na internet. Agora, as placas de 2 letras, eu relatei aqui para vocês como que era a sequência. Se alguém tiver mais dúvidas, pode perguntar aqui no canal ou pelo Facebook, que eu tenho todos os dados registrados. Não tenho de todos os estados, anotei de muitos estados. Tenho combinações de Manaus, Cuiabá, Rio Grande do Sul, tenho todas as combinações. Santa Catarina tem uma boa parte do estado. Rio Grande do Sul, inclusive, era o mesmo procedimento do estado de São Paulo, era por região. A região metropolitana de Porto Alegre, as placas começavam com B e C. Caxias do Sul já era I. Erechim, L. Região de Uruguaiana, E. Era a mesma coisa de São Paulo, só não tinha as placas vagas. Desde a letra B até a Z, abrangia já todas as cidades gaúchas. Bastante interessante. E quem tiver dúvidas, pode escrever, que eu faço questão de esclarecer a vocês todas as curiosidades das placas de 2 letras, que duraram nos anos 70 até 89, e são detalhes que dificilmente se encontram. Nunca encontrei nenhum colega com uma anotação ampla como eu fiz daquelas placas. Encontramos as placas na internet, tem colecionadores de placas, então ali a gente vê muita combinação da época. Mas agora, uma relação das placas eu nunca vi exposta na internet. Espero que este vídeo tenha tirado a curiosidade de muitos da nova geração que não chegaram a conhecer aquelas placas. E escrevam, avaliem também o meu trabalho, se estou explicando bem. Afinal, este é o meu 3º vídeo e vem mais novidades pela frente. Bastante novidade. Continuem acompanhando o meu canal. Obrigado.